Fala pessoal, meu nome é Júlio César, sejam muito bem-vindos ao canal JN Tech Networks. Aqui eu vou compartilhar com vocês informações sobre todo tipo de tecnologia e sistemas que facilitam a nossa vida. Hoje, domingão, vamos continuar falando sobre telefonia IP. Com esse cara aqui, ó, Gateway ATA Linksys, modelo PAP2, com duas portas FXS e uma porta WAN, fabricado pela Cisco Systems. Já está há bastante tempo no mercado, muita qualidade, é um equipamento que funciona muito bem. Então, vamos aprender a montar e configurar. Vem comigo! Vamos aprender agora a montar. O equipamento é simples, não tem dificuldade. Primeiro vou mostrar como ele vem. Ó, dentro da caixa vem o equipamento. Vem uma fonte. A fonte, lembrando, 5 volts, 2 amperes. Tá? A corrente, caso essa fonte dê algum problema, pode ser substituída por uma fonte de 5 volts com corrente maior, mas nunca menor que 2 amperes. Senão o equipamento não consegue ligar. Tá? Dentro da caixa também vem um patch cord simples. A gente não vai usar aqui, porque já tem um ponto de rede conectado. Tá? Vamos deixar aqui separado e vamos trabalhar com esse cara aqui. Vamos ligar a fonte. Percebe que ele primeiro acende a luz vermelha de power e depois começa a piscar o verde. Por enquanto não acendeu as outras porque ainda não tem nada ligado. Tá? Vamos ligar o ponto de rede. Já acendeu, olha só. Porta Ethernet já acesa. Como esse equipamento não está configurado ainda, as portas FXS, que são duas, fone 1 e fone 2, elas ainda não estão acesas porque não existe registro. Como não foi feita nenhuma programação no equipamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar um telefone analógico. No caso aqui, a gente vai ligar na porta 1, um telefone comum, que é o TDMI 200 da Intelbras. Agora a gente vai fazer algumas configurações direto pelo telefone, antes de fazer o acesso pelo web. A primeira configuração que vamos fazer é a configuração de reset. Vamos digitar asterisco 4 vezes para entrar em programação e digitamos o código 73738. Jogo da velha para confirmar. E aí ele pede para digitar 1 para salvar ou 2 para sair. Quero salvar, digito 1, aguardo e olha lá, o equipamento já reinicia e efetuamos o reset. Colocamos no gancho, esperamos ele reiniciar e agora a gente vai fazer duas configurações para a gente poder ter o acesso web. Lembrando que quando a gente tira o telefone do gancho, ele ainda não está registrado, não gera tom de descagem, apenas um tom vago. E a gente digita em cima desse tom vago. Vamos entrar em programação. 1, 2, 3, 4 vezes o asterisco. Vamos habilitar um modo DHCP, IP dinâmico, na WAN. Digitamos o código 101, confirmamos. E agora vamos digitar o subcódigo 1, confirmamos. E agora ele pede para salvar ou sair. Para salvar, digitamos 1.
Ele salva. Vamos para o próximo código, habilitar o acesso web. 7932. Confirmamos com o jogo da velha. Digitamos o subcódigo 1 para habilitar. Confirmamos com o jogo da velha. E agora ele pede 1 para salvar ou 2 para sair. Digitamos 1. Salvo. Com isso, já podemos desligar o telefone. E agora vamos para a interface web. Agora a gente vai configurar o equipamento pelo web. Primeiramente a gente vem aqui nesse software, que é o Advanced IP Scan. A minha faixa aqui de IP é 192.68.20/24, tá? Eu vou escanear toda a rede para identificar o IP que o ATA assumiu, né? Que o ATA pegou dinamicamente pela rede. Acho que deve demorar uns 30 segundos para escanear a rede toda. Exatamente com a configuração que a gente fez, né? Para habilitar o acesso pela web, ele automaticamente já pegou o IP, porque a gente habilitou também o DHCP, a interface WAN, para ela assumir o IP por DHCP, dinamicamente. E ele pegou esse IP aqui, eu sei aqui pelo nome, tá? E eu sei que a interface web está habilitada, porque ele já me diz aqui, ó, que esse IP existe uma interface web, eu consigo acessar. Eu tenho um outro equipamento na rede, que é esse daqui. É o mesmo equipamento, tá? Também está habilitado, sendo que esse aqui já está configurado, que é uma colinha que eu faço para facilitar a vida na hora de fazer as configurações de equipamentos novos. Então, vamos acessar esse cara aqui, que é o 114. Vamos voltar para o navegador. (192.168.20.114). Primeiro acesso, pessoal, é sem senha. Ele vem liberado, tá? Aqui ele entra pelo usuário user. Só que para a maioria das configurações, a gente precisa acessar como admin. Então vamos acessar aqui no canto, ó, como admin. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que eu acho, né, que é a parte mais chatinha de configuração, tá vendo aqui, ó, tudo offline, as linhas estão offline, não tem nenhum registro. Vamos na parte regional, que é muito importante. E aqui na parte regional, a gente vai na parte avançada, tá vendo aqui, pessoal? Ó, vamos na parte avançada. Só dar um clique aqui em cima. Regional. Agora, eu vou acessar minha cola, né, pessoal? Tudo de cabeça não dá. Vamos lá. 20.176. Acessamos aqui, vamos fazer a mesma coisa. Entrar como admin. E agora, na parte avançada, vamos em regional. Pronto. Aqui a gente já vê a diferença, pessoal, olha só. Ó, esse é o 7176 e esse é o 114. Eu vou copiar isso aqui, pessoal, olha só. Ctrl C, ou na melhor forma que você achar. Esses três primeiras frequências aqui, tá, são iguais. Todo esse campo aqui, ele refere-se às frequências de tom. Tom de descagem, tom de ocupado, tom de erro de chamada, todo tipo de tom que o equipamento gera. Então, ele vem configurado para o padrão americano. A gente vai deixar ele nesse padrão aqui, que é o padrão do Brasil, que a gente está mais acostumado. Porque quando você instala num cliente, ele está no padrão americano, o tom às vezes é mais alto, o tom de ocupado é diferente, o tom de linha é diferente, e o cliente acaba não estando acostumado com isso.
ocasiona alguns problemas na hora de efetuar a ligação, ou então no momento que a ligação dá um erro ou dá ocupado, tá? Você pode ter problema com isso. Então é bom deixar no padrão brasileiro, que todas as operadoras entregam. Então, primeiramente aqui, a gente copia. É só copiar e colar. As 3 primeiras linhas aqui são iguais, bem simples. Você pode copiar no teclado ou aqui direto no navegador. Tá? As 3 primeiras são iguais. Agora a gente copia aqui a 4ª linha. Estou tentando explicar de um jeito bem simples, porque tem um pessoal que está começando agora. Então fica mais fácil o entendimento. Tá? Novamente, são 3 linhas que a gente vai copiar. Aqui, ó, ringback tone. Vamos copiar também. Tá vendo que é bem diferente a frequência? Vamos ver se tem mais algum. Pronto. Já foi todos. Tá? O de baixo aqui não precisa modificar nada. Agora a gente desce um pouco. A gente vem para essa parte aqui que é ring e chamada de espera. Geralmente, equipamento sem fio importado, Panasonic, VTech, se você deixar ele como sinusoide, o ring fica muito baixo. Então é bom sempre deixar trapezoidal, tá? Então a gente vai configurar isso aqui, a frequência do ring, a voltagem do ring, o restante mantém, tá? 70 e 25. Olha só, vamos copiar aqui, 70 e 25, tá? Já ficou igual. Outra parte aqui é o controle de tempo. Isso daqui, você controla o tempo entre os dígitos, tá? O tempo no final da descagem, o delay. Então o que a gente vai alterar aqui? É o interdigit, tá? E o interdigit short timer, tá? Que é esse daqui, é na descagem, e esse daqui é no final da descagem. Então olha só, a gente vai colocar aqui 5 segundos e 5 segundos também, tá? Esse é um padrão que a gente já testou e viu que é um padrão que fica bom, tá? Pelo menos não tem reclamação. Agora a gente vem aqui até o final, tá? Que tem alteração aqui também. Time zone a gente é -3 Brasil. Aqui nesse parâmetro é o volume de recepção. Então a gente coloca 1, que -3 é muito baixo. Algumas linhas a qualidade da ligação não fica boa. Já fiz teste aqui com a operadora Vivo, Oi, Claro, e 1 é um padrão que fica legal. Mas se você tiver qualquer problema, você pode modificar, aumentar ou diminuir. Outro parâmetro que a gente tem que modificar é o Caller ID. A gente tem que modificar e colocar esse parâmetro DTMF aqui, ó. Beleza? O restante, se eu não me engano, não precisa modificar, mas vamos confirmar. Ó, isso mesmo. Não vamos precisar modificar nada. Então, aqui a gente termina a parte regional. Vamos salvar. Ele vai pedir 5 segundos para poder salvar a configuração. Beleza. Agora vamos à configuração de linha. A gente vai para o básico, na visualização básica. Vamos em linha. E aqui a gente começa a configuração. A linha tem que estar habilitada, tá? Linha 1, vamos utilizar a porta 5060. Proxy. Aqui que a gente coloca o endereço do servidor ou operadora, onde a gente vai fazer o registro. No meu caso aqui é 2030, que é o meu PBX IP. Aqui a gente não precisa habilitar. O tempo para o registro expirar, 3.600 segundos.
Esse tempo aqui é em segundos, tá? Aqui o meu ramal é 11. A gente vai usar User ID. Não precisa autenticar o ID. Então, automaticamente eu não preciso colocar o autenticador de ID aqui. Somente o password. Está até aqui. Essa autenticação de ID, algumas operadoras necessitam dessa autenticação. Então, quando enviarem o formato de registro, tá? Se existir um ID de autenticação, aí sim, você habilita e coloca o ID aqui, tá? Mas no nosso caso não tem, então não há necessidade. Codec. Esse equipamento tem um codec G729, mas ele só tem uma licença de codec G729. Então eu aconselho a vocês sempre deixar no G711 o LAW. Eu vou explicar para vocês aqui. Você pode utilizar o codec G729 se a sua operadora exigir, que algumas também exigem, tá? Mas nunca coloque ele como utilização preferencial, tá? Se você habilitar aqui, sempre essa linha vai exigir utilizar o codec G729. E o que vai acontecer? Se você colocar esse codec nas duas linhas e você habilitar a preferência nas duas linhas, quando a primeira linha estiver ocupada, a segunda linha vai exigir também o codec G729 e não vai ter, porque esse equipamento aqui só tem uma licença de G729. Então, o que vai acontecer? A segunda linha vai ficar muda. Você não vai conseguir completar essa comunicação, tá? Então, se você quiser habilitar esse codec aqui, pode habilitar, mas deixa a preferência desabilitada, tá bom? Eu gosto do G711 ULAW, deixa a preferência desabilitada, porque o sistema vai poder escolher qual o melhor codec usar, entendeu? Qual o melhor codec compatível para fazer essa ligação de acordo com o teu servidor aí ou a sua operadora. Se você botar aqui preferência, ele só pega esse codec aqui. Não é isso que a gente quer. Então, com isso, essa configuração de ramal aqui no caso está pronta. Vamos salvar. Aqui a gente confere que o registro já está online. Ó, ramal 11 online, mas a gente ainda está com a linha 2 offline. Vamos configurar a linha 2. Porta 5061 não pode ser a porta igual à linha 1. Esse equipamento aqui não aceita usar a mesma porta para contas diferentes. O proxy é o mesmo, 192.168.20.30. Tempo de registro 3.600 segundos. Display aqui é o ramal 12. A senha aqui eu não tenho de cabeça. Deixa eu acessar rapidamente aqui a interface do nosso PBX IP. É o nosso PBX de teste que a gente utiliza aqui no laboratório. Pronto. Senha aqui. Como eu falei anteriormente, não preciso utilizar o autenticador ID. Tá? G729. Deixo aqui desabilitado e vamos salvar também a configuração. Pronto. As duas linhas habilitadas. Só vou confirmar aqui no relatório. Pronto, olha. Estamos com as duas linhas registradas aqui, ó. Tá? 5060, 5061 e IP20114. Tudo certo. Com isso, o seu equipamento já está funcional, com os dois ramais. Mais uma configuração muito importante
a gente faz também em linha, mais na parte avançada. Esse daqui é o dial plan, é o plano de descagem. Só que esse plano de descagem aqui, ele só é um speed dial, uma descagem rápida, tá? Ele não manipula os dígitos, ele não faz manipulação de dígito. Por exemplo, você vai mandar do telefone 021 e o número, e ele vai converter para somente o número. Ele vai tirar o 021 e mandar somente o número. Ele não faz isso. Ou então você manda uma numeração 2432 4488 e ele coloca na frente um DDD 011. Ele não faz isso. Isso é manipulação de dígito. Ele só faz descagem rápida, tá? Então você tem que fazer a manipulação no seu servidor, no seu sistema, ou a sua operadora já tem que ter o registro lá manipulado, com a descagem manipulada, porque ele só faz mesmo a descagem rápida. Aqui nesse caso eu vou copiar também. Eu já tenho pronto aqui, mas eu vou mostrar para vocês como vai ficar esse dial plan. Olha, vamos voltar aqui. Toda vez que eu digitar 1 e mais algum dígito, que são os meus ramais, né? 11, 12, 13, 14, 15, o equipamento já vai mandar automaticamente. Se eu digitar 11, ele já envia a ligação. Por quê? Eu não tenho mais nada que comece com 1. Tá bom? 2. Se eu mandar 2 mais 7 dígitos, ele já vai mandar a ligação. Se eu enviar 3 mais 7 dígitos, ele já envia a ligação. 4 mais 7 dígitos, ele envia a ligação. Se eu enviar jogo da velha 5 e mais um dígito, ele envia a ligação. 5, 5 mais 2 dígitos, ele envia a ligação. Tá? A partir daqui, jogo da velha 5 são códigos de captura, voicemail, sala de conferência, entendeu? E outros códigos que tem no sistema. Todos esses daqui. A partir daqui, já é ligação para celular. Se eu mandar 9 mais 8 dígitos, ele encaminha a ligação. Não espera. Não aguarda aquele tempo de 5 segundos que a gente configurou lá em regional. Aqui, se eu mandar um DDD 0 e qualquer coisa, 11, 31, 81, 21, 9 e mais 8 dígitos, ele envia a ligação. Nesse caso aqui, 0300 e qualquer dígito, ele vai esperar os 5 segundos. Porque ele não tem a quantidade exata, eu coloquei um ponto aqui, tá vendo? Então ele não tem a quantidade exata de dígitos para enviar. Então toda vez que eu digitar um 0300 como prefixo e digitar qualquer quantidade de dígitos depois do 0300, ele vai esperar aqueles 5 segundos, que é o tempo de finalização da ligação, para depois enviar a chamada. Tá? Aqui ele consegue enviar direto, sem aguardar aquele tempo. Então a gente digita 0 e qualquer prefixo, de 2 a 5 e mais 7 dígitos. São números fixos de qualquer DDD do Brasil. Aqui, como a regra do 0300, tem a regra do 0800. Se eu digitar o prefixo 0800 mais qualquer número, ele vai aguardar os 5 segundos para encaminhar a ligação. E aqui é uma chamada internacional, DDI ou LDI, tá? Tudo que eu mandar com 00 prefixo na frente e qualquer número, ele vai aguardar 5 segundos. Porque aqui é muito complicado você definir. Dependendo do país, tem quantidade de dígitos diferentes, tá? Então, isso aqui é uma regra muito importante
para o seu sistema ficar bem operacional, tá? Bem fácil de qualquer pessoa manusear e entender. Aqui a gente vai copiar, salvar e também configurar na linha 2. Vamos apagar isso aqui e vamos também salvar. Então, agora, pessoal, a gente vai na parte de sistema, tá? Aqui, novamente, vamos em avançado, dentro do usuário administrador, tá bom? Sistema. Aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Porta de acesso web é a porta 80. Aqui, se você precisar, por causa do seu firewall ou numa rede específica, modificar essa porta, você pode mudar, botar uma outra porta qualquer, e depois você direcionar no seu roteador o firewall, tá? No nosso caso aqui é a porta 80, que eu utilizo. Então aqui a gente habilita o acesso web, aquela configuração que a gente fez no início, para poder ter acesso à interface, beleza? E aqui a gente coloca a senha de administrador. Vamos colocar uma senha simples. Vamos colocar a senha de usuário também, pode ser igual. Só para a gente fazer um teste. Também habilitamos pelo telefone. Colocamos o equipamento para assumir o IP dinamicamente na rede. E essa parte aqui é a parte de configuração do nome. A gente pode colocar um nome no equipamento, para quando a gente escanear a rede ele poder identificar. O DNS aqui geralmente eu coloco do Google, que é um ótimo servidor de DNS. E geralmente quando você vai instalar em um cliente que você não conhece, o roteador, o firewall, a rede, é bom você habilitar aqui o DNS específico, que você vai ter uma confiança maior, né? Se ele vai traduzir o nome do seu servidor, do seu DNS, na hora de fazer o registro SIP, tá? E é isso, o restante não tem muita importância. Aqui é o NTP, você pode também colocar um NTP-BR, para ele sempre atualizar o horário do equipamento, mas não faz muita diferença, tá? Então a gente salva e vamos ver o que mudou agora para fazer o acesso. Ele vai dar uma reiniciada. Tá vendo? Vou explicar uma coisa aqui para vocês. É o seguinte, ó. Se o equipamento tiver com senha e você acessar diretamente pelo IP, ele vai pedir, né, o usuário e senha. Só que você não consegue entrar diretamente pelo usuário admin. Olha só o que acontece. Ele não deixa. Quando você acessa ele diretamente para o IP e já está cadastrado um usuário, tá? Você tem que entrar pelo usuário user. Senão você não vai conseguir entrar. E aquela senha que a gente colocou lá, 31994. Depois que a gente acessa, aí sim você vai acessar com login de administrador. Vai ser admin e a senha é 31994. Pronto. Agora sim você está dentro do administrador. Agora, se você quiser acessar o equipamento direto pelo admin, você coloca essa extensão aqui, ó. Coloca o IP do equipamento /admin. Fecha a barra. E aí você já vai entrar com a solicitação de usuário admin. No caso aqui, como eu já estava com a senha, ele nem pediu, só acessou. Tá? A gente tem aqui as informações. Registros estão ok.
equipamento configurado. Olha só, aqui a gente já vê as duas linhas registradas. E vou mostrar para vocês aqui que quando a gente tira o telefone do gancho, olha, exatamente a linha começa a piscar identificando que está em uso. Tá? Isso é muito importante. O pessoal que está começando aí agora, toda vez que ele estiver em uso, no caso se a linha estiver ligada em PBX e alguém pegar a linha, às vezes você está configurando e você vê que está piscando é porque a linha ficou em uso. Tá? E automaticamente colocando de novo no gancho, pronto, a linha volta no seu estado normal. Tá bom? Lembrando também muito importante, o LED do Power, ele é um verde mais brilhante do que os outros. Tá? Outra informação também muito boa para vocês identificarem quando tem algum problema na fonte, alguma coisa assim. As linhas analógicas você pode utilizar diretamente no aparelho, pode ligar em uma central analógica na posição de tronco, você pode utilizar em porteiro eletrônico que utiliza ramal analógico ou linha analógica como comunicação, máquina de cartão de crédito que utiliza a linha analógica para fazer descagem, pode utilizar em centrais de alarmes, tá? Qualquer dispositivo que utilize uma linha analógica, vocês vão precisar de um equipamento como esse para transformar uma linha IP em linha analógica. Diversos equipamentos. Então, sempre que você precisar de uma linha analógica, você utiliza um equipamento desse que vai funcionar muito bem. Um outro diferencial do equipamento é você poder fazer transferência de chamada utilizando a tecla flash, como se fosse uma central comum. Você não precisa digitar código, como jogo da velha 1, jogo da velha 2, para fazer uma transferência. Apenas o flash e o número do ramal. Tá? Bem simples, como se fosse numa central analógica. Beleza? Quando você está fazendo substituição de sistemas analógico ou digital para sistemas IP, isso facilita muito. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, tá? E se inscreve no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo que eu vou te responder, tá bom? Segue nessa playlist, que a próxima vai ser sobre SPA3102, um equipamento que você consegue ligar FXS, FXO e tem duas portas, WAN e LAN, para você compartilhar sua rede, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, até mais!